Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando o programa A Hora do Esporte. Muito obrigado sempre pela sua audiência. O nosso encontro semanal sempre com grandes personagens, boas histórias do esporte. Nesta semana estou recebendo Pepe Júnior, ex-atleta de futebol e hoje gestor no que diz respeito à formação de novos atletas. Uma profissão que precisa ter o feeling, precisa ter o conhecimento e, acima de tudo, a responsabilidade de lidar com tantos e tantos sonhos. Pepe Júnior, obrigado, meu amigo, tá aqui para falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você anda fazendo. Seja bem-vindo ao programa Hora do Esporte. Obrigado, Luciano. É um prazer enorme estar aqui na Hora do Esporte e falar sobre futebol de base, que realmente é algo importante para o futebol brasileiro. Aliás, primeiro eu quero falar um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou? Me conta um pouquinho. Você tem um processo de formação também muito importante, né? Eu comecei como dirigente de futebol em 1 de janeiro de 2012 na Ferroviária de Araraquara. Depois a empresa que eu trabalhava veio no mesmo ano para São Paulo, no Nacional Atlético Clube. Depois de alguns anos nós conseguimos 2 acessos com o Nacional, quase chegamos à primeira divisão do estado de São Paulo, que seria um fato inédito, acho que desde 1959 que o Nacional não disputa a primeira divisão, e aí ficamos por um ponto. Depois integrei como vice-presidente do Esporte Clube Atibaia, que hoje se tornou Esporte Clube Lemense, Ponte Preta, Audax São Paulo, Audax Rio, e hoje com o maior prazer fazendo a coordenação geral da base do São Caetano. Legal. Como atleta, aí já voltando um pouco mais... E bem lá atrás, né? Bem lá atrás. Não, aí é você que tá falando. Eu sou um cara que eu não vou ser tão indiscreto de falar que é tão lá atrás. Aliás, você vai matar minha idade. Faltam 4 anos para eu tirar meu cartão de idoso. Então já tá vivido. Mas com muita saúde, trabalhando bastante. É isso que importa. Jogou até quantos anos? Até os 31. E começou... Comecei nas categorias de base do Corinthians com 10 anos, futsal, e aí jogava o campeonato do DEF, né, que as categorias eram divididas em dentinho, dente e dentão. Era muito legal, né? Uma época muito boa, marcante. Você é filho do Terrão também. Exatamente. E hoje filho hoje... mesmo do Terrão. Treinamos com pau, pedra e sem rede. Naquela enfim. época era Terrão, né? Porque hoje é gramado sintético no Corinthians. Né? Gramado sintético. Era uma alegria, Luciano. Nós treinamos durante anos no Terrão. Muita pedra, pau, entulho. Tinha de tudo lá atrás. E quando os diretores resolveram colocar a rede na trave, e aí durante o treino... acontecia de você fazer... Foi uma alegria tão grande, porque você treinar com uma trave sem rede e você marcar um gol, não tem aquela emoção. Não tem. Estufar a rede. Parece que você não fez nada naquele momento. Ainda você ficava preocupado, né? Porque a bola vai longe. E a bola caía na marginal. Quando não parava um carro ou um caminhão e levava a bola embora. A nossa melhor bola. E você treinou nessa época, era quem que estava nesse grupo com você? Cheguei a treinar, eu peguei o Ronaldo Giovanelli, peguei o Marcelo... Ronaldo também é filho do Terrão, né? Filho do Terrão. Marcelo Dijan, filho do Terrão, Marcos Roberto, e tantos outros aí que passaram. O Pinella, que hoje é vice-presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo também, é filho do Terrão, e muitos jogadores, né? E aí no Brasil você jogou em quais equipes? Assim? Tive a oportunidade de jogar no São José, ainda peguei um pouquinho da época do São José dos Campos. Em 92 joguei no Caxias, nós fomos campeão do interior, Ernesto Guedes como treinador, o famoso Ernesto Guedes que dirigiu grandes equipes do futebol brasileiro. Tive na Central, na época da Central Brasileira de Cotia, o seu Gilberto, que era uma multinacional, então nós tivemos ali um ano bem legal. E depois eu fui para fora, né? Joguei quase por 5 anos no campeonato norte-americano na E-League, que era a antiga liga que o Cosmos acabou jogando, né? Isso na época... Quantos anos a gente está falando disso? Quando você jogou? Foi na época dos anos 90. Eu voltei dos Estados Unidos em 99 e ainda teria mais um ano de contrato, mas aí cheguei aqui, essa questão de ficar muito tempo longe da família, acabei encerrando minha carreira como atleta profissional. A gente está em 2024... o
futebol americano ainda passa por algumas transformações e tem amadurecido muito. Acho que tem sido muito importante para o desenvolvimento do futebol americano a chegada do Messi, porque deu, né, uma notoriedade muito grande. Agora, imagino que na década de 90 as coisas eram bem diferentes lá no que diz respeito a acompanhar. Organização sempre foram muito focados nos eventos, mas quanto à qualidade técnica, estrutura, o que você pode falar? Então, em termos de estrutura física, realmente era excelente. Eles são assim, bem... em termos de estrutura, eles são bem qualificados, né? Nós tivemos uma Copa do Mundo em 1994. Eu cheguei praticamente em 95 para 96, logo após a Copa do Mundo. E aí tem uma quantidade, os Estados Unidos tem uma quantidade muito grande de hispanos, né? Então eles gostam de futebol. Lá você vai encontrar muitos colombianos, como na final agora entre Colômbia e Argentina. O maior público no estádio de Miami era colombiano. Então você tem uma grande concentração de colombianos, uruguaios, argentinos, brasileiros também, que gostam do futebol. Então isso faz com que realmente possa acreditar. Tem espaço para todo mundo. E os Estados Unidos, ele gosta do entretenimento, né? Ele gosta do esporte, da ação, né? Do movimento, da competição, né? Quando termina um jogo 0-0, eles ficam tristes, porque eles querem ver gol. Não, eles não entendem, por eles tinha que ser 10-8, 10-9, 11-8. Tem que ser assim. Ô Pepe, agora me fala uma coisa. A iniciativa do atleta de parar de jogar, tem alguns amigos que dizem o seguinte, que o jogador de futebol ele morre 2 vezes, né? Primeiro ele morre quando ele para de jogar e depois, lógico, quando ocorre o falecimento. Como é que foi essa transição sua de tipo, cara, não dá mais para eu seguir essa carreira da maneira que eu gostaria, e aí, enfim, os motivos que encerram as carreiras são os mais diversos, desde de contusão, às vezes de situação, da pessoa não estar prospectando que vai ter uma evolução ali profissional, de recursos, inclusive, porque é bom, né, que as pessoas entendam que o futebol não é só milhões e milhões, como todo mundo às vezes acaba imaginando. Como é que foi para você mudar essa chave da sua vida de hoje eu vou parar, amanhã eu sou um ex-atleta? Luciano, ótima pergunta e ótima colocação, porque nós hoje, trabalhando na coordenação de base do São Caetano e outras equipes que eu passei, eu sempre me preocupei muito, não só com a formação do atleta, mas sim do cidadão. Então eu fui me preparando, porque é sabido por todos que a carreira do atleta de futebol é muito curta. E quando você chega aos 30 anos, praticamente, se você não atingir um ápice, um auge, você começa a ter contratos inferiores, infelizmente. Muito novo. Uma idade que, para qualquer outra profissão, você praticamente está aí começando e tem um chão muito grande pela frente. Então eu fui me preparando, estudando, já para tentar analisar o que eu poderia fazer, continuar dentro do futebol, mas o que eu poderia fazer fora das 4 linhas. Então eu fui me preparando. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar outros idiomas. Eu gosto dessa parte, da parte executiva do futebol. Então eu fui para essa linha. Então eu já fui me preparando. Quando eu voltei de férias dos Estados Unidos, e aí aquela questão de você estar muito longe da família, já tinha os avós um pouco doentes, aí você vai ficando, acabei ficando aqui no Brasil. E o seu Damião Garcia, que então era o proprietário, o dono da Calunga, né, por conta do Corinthians, acabou me levando para o Noroeste. E aí, no Noroeste, eu fiquei lá 3 dias, Luciano. Aí vivia aquela coisa de concentração, dormir debaixo de arquibancada, os quartos legais e tal, mas assim, para quem estava vivendo há 5 anos nos Estados Unidos, tinha meu apartamento, as minhas coisas, né, de uma maneira, né, particular, você voltar já com 31 anos e dividir quarto debaixo de arquibancada, aí para mim foi realmente o momento que eu falei assim, olha, é momento de parar, rever e já passar aí para fora das 4 linhas, começar a estudar realmente naquilo que eu penso, né, como executivo de futebol. E não foi uma transição assim muito dura, não. Foi uma transição que eu acabei me preparando, mas nem todos têm essa percepção, porque acham que não vai acontecer. Vê alguns jogadores aí em divisões menores, às vezes pelo
pelo Brasil afora, né? Jogando com 36, 37 anos, recebendo salário mínimo. E às vezes esse salário mínimo não é luxo, não, é para comer mesmo. A situação é bastante complicada, mas isso acho que também fica essa mensagem sua, né? Do profissional sempre se capacitar, não largar estudo, ter essa importância. Exatamente. Porque você é uma carreira muito curta, e é uma carreira muito curta para quem ganha pouco e para quem ganha muito. Não é que o milionário ele pode parar com 30, 32 anos e ficar tranquilo para o resto da vida. Agora, aquele jogador que ganhou 1.000, 2.000, 3.000 reais da base até os 32, ele também tem que parar ali. Ele não é que... não, esse aqui eu vou continuar. Não dá para continuar, porque é um limitador. Hoje, como gestor, e principalmente com esse olhar nas categorias de base, você tem essa conversa, essa orientação às crianças da importância da formação para um pós-carreira? Eu me preocupo sim, eu converso bastante com eles e até por uma palestra que eu assisti do Bernardinho, que eu tenho assim como sou um grande admirador do Bernardinho, né? E ele fala assim, e é uma coisa que ele fala que é verdade e eu procuro usar isso no dia a dia. Eu não quero que eles me achem legal, entendeu? O PP é legal, o PP faz tudo. Não quer isso. Eu quero colocar para eles o que é bom. Por tudo aquilo que a gente viveu como experiência, por tudo que a gente passou, morei em 4 países, fora do país, por tudo aquilo que a gente já viveu, são 46 anos dentro do futebol, então eu quero mostrar para eles o que realmente é bom para eles. Se eles entenderem que realmente o que a gente está passando é bom para eles, ok, a gente vai ter um relacionamento muito legal, sadio, alegre e tal, mas se eles não entenderem que isso eles vão entenderem que isso é um castigo, aí o nosso relacionamento vai passar a ser um pouco dificultoso, entendeu? Então, assim, eu quero passar para eles o que eu vivi, o que eu sei que é bom ou o que não é bom. E muitos, eu acho que, até entrando nesse tema das categorias de base, é um fator que toda vez que eu converso com algum profissional ligado a essa área, eu me deparo com a mesma reclamação. Eu não sei se você também vai concordar comigo, mas hoje, muito mais do que enfrentar os desafios do futebol, as incertezas do futebol, que a gente sabe que nem todo mundo, o filtro é muito cruel, né? Você começa no sub-8, sub-10, é quase uma escolinha, então é lotado. Isso vai diminuindo, 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 para quando chegar no profissional, mesmo sem a certeza de grandes números, grandes valores, é muito estreito quem consegue chegar no profissional. Mas é lidar hoje com a expectativa de alguns pais que veem o futebol como uma mudança de vida para toda a família. E aí passam essa responsabilidade, muitas vezes, para crianças de 11, 12, 13 anos. Você testemunha isso também diariamente? Como é que você avalia e como que você lida com isso? Outro ponto muito importante que você acaba de citar. É muito curioso. Parece que até você esteve lá dentro realmente das 4 linhas e sabe muito bem o que a gente passa no dia a dia, porque eu vejo alguns pais, alguns pais assim, vendo a solução no filho, a solução dos problemas deles. A solução, de repente, aquele pai que não conseguiu ser um atleta de futebol, aquele pai que não conseguiu, de repente, comprar uma casa para sua família, ter um carro legal. Acredito que muitos querem ser o pai de um novo Neymar, né? Por tudo que a gente vê nas redes sociais, por tudo que a gente vê na televisão e todo esse glamour todo que envolve o futebol. Então, esse é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar atento a isso. É muito importante que a gente esteja próximo a esses pais e esteja entendendo realmente qual é o processo que eles estão... Porque enquanto a criança está ali naquelas horas com a gente dentro do treino, convivendo, ou até numa pequena viagem, né, num jogo fora da cidade, você tem aquela aproximação. Mas depois em casa, a gente não sabe como os pais vão lidar com essas crianças. E existe uma cobrança, né, muito grande, às vezes pesada, para uma criança que está surgindo para o futebol com tão pouca idade. Eu fico imaginando que é complicado também na cabecinha da criança, porque por mais que o profissional do clube venha com conhecimento, com exemplos, o pai e a mãe
são as principais referências. Eles acordam e dormem todo dia. Eles nasceram sendo orientados por esses pais. E aí você chegar e falar, olha, o que o seu pai está falando não é o correto, também deve ser um desafio muito grande, né? É um peso muito grande, né? Até vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo, perguntaram ao Cristiano Ronaldo se realmente o filho dele chegaria onde ele chegou. Ele falou assim, olha, eu não sei, porque assim, ele pode, tecnicamente, ele me parece que assim, ele vai ter muita qualidade, mas ele toma refrigerante, ele come batata frita, eu não sei se ele vai chegar onde eu cheguei, entendeu? Então assim, é lógico que ali foi de uma forma até brincando, né? Mas a gente sabe que a cobrança e outra coisa, para você se tornar hoje um atleta de alto rendimento, você tem que se abdicar realmente de algumas coisas. Você tem que se abdicar. A alimentação é muito importante, o sono é importante, você dormir cedo, né, é importante. O treinamento hoje, porque a intensidade do futebol mudou muito. Da minha época, um jogador de meio de campo corria, quando corria muito, corria 6 km dentro de um jogo. Hoje nós temos jogos aí na Champions League, no Campeonato Europeu, que os jogadores de meio de campo chegam a bater 12, 13 km dentro de um jogo. Então a intensidade mudou bastante. Você precisa do seu corpo. Olha, eu tô batendo um papo com o Pepe Júnior aqui no programa Hora do Esporte. Vou dar uma rápida paradinha e daqui a pouco eu volto com mais informações do esporte nesse bate-papo muito legal. É rapidinho e a gente já volta. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, hoje com o Pepe Júnior, falando sobre formação, categorias de base, ele ex-atleta, hoje gestor esportivo também. Pepe, a gente falou no primeiro bloco sobre a formação dos atletas, né? E você encerrou o bloco falando sobre talvez as alternativas que as pessoas precisam ter para ser ou não ser, prosperar ou não prosperar. Lógico, tudo existem as exceções. Tem gente que talvez não siga tanta coisa e consegue, tem gente que segue tudo e não consegue. Mas eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, quando você faz tudo certo, às vezes pode até dar errado. Mas quando você faz tudo errado, não dá certo. Não tem jeito. E, então, precisa se preocupar. O corpo não é uma frase pronta dizer que o corpo realmente é o instrumento de trabalho do atleta, né? Ah, com certeza, com certeza. Hoje é essencial que realmente, principalmente essas crianças, esses adolescentes que estão iniciando dentro do futebol, hoje eles necessitam mais do que nunca do corpo num estado, né? Satisfatório para a prática de um futebol de alto rendimento. Então, você tem que se preocupar com alimentação, sono, preparo físico. Pepe, por que o futebol brasileiro está perdendo o brilho? E eu não vou nem querer entrar no mérito, não ganhou a última Copa, perdeu Copa América, tá na zona aí complicada das eliminatórias, mas muito mais do que competições, é o que a gente tem visto. Por quê que a gente está perdendo o brilho, a essência do futebol brasileiro, aquele 1 contra 1, aquelas jogadas bonitas? Você consegue visualizar isso? Olha, é um assunto bem polêmico, né, Luciano? Então eu tenho uma opinião, mas eu não... De repente a minha opinião não é algo assim... Eu sou uma pessoa aberta a conversar, a você trocar informações, a você buscar o melhor para que você possa fazer um trabalho realmente adequado, um trabalho que você possa, mas realmente o Brasil, de uns anos para cá, não só na categoria principal, no profissional, mas nas categorias de base, vem perdendo espaço e muito grande. Eu acho que um processo, quando você tem a sua cultura, quando você tem a sua origem, e você acaba deixando um pouco de lado e meio que copiando aquilo que por exemplo, se traz muito da Europa, você acaba deixando essas origens, essa cultura de lado. E o brasileiro parece que acabou perdendo
essa cultura, aquilo que você falou, 1-para-1, ser um jogador qualificado, ser um jogador diferenciado, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí, por outro lado, você se depara com uma realidade do futebol europeu buscando atletas brasileiros, lógico, atletas acima da média, cada vez mais novos. Então, a gente viu saindo Vinícius Júnior com 17, a gente viu saindo o Pato, que saiu daqui com 17 anos, a gente viu o próprio Gabriel Jesus, recentemente Hendrick, Estevão já está encaminhado para ir embora, Luiz Guilherme já, enfim, todo mundo falando, e muitos outros, né, nessa lista que a gente fala de Coutinho, de tantos jogadores que foram cada vez mais cedo, Ronaldo, que foi para o Ajax, muito novinho. O que está acontecendo? Será que eles estão vendo algo que o brasileiro não está vendo? Porque eles estão exportando a nossa melhor matéria-prima e aí eles unem com a disciplina, com a tática, com a estrutura e a gente está ficando cada vez mais pobre também aqui. Na verdade, assim, eles enxergam aqui no Brasil o que tem de melhor. Leva para lá a qualidade e aí você pega junto com a intensidade, junto com a força, junto com o trabalho que a gente sabe que eles fazem, e aí é o que eu acho que a gente deveria, de repente, fazer aqui. Não perder essa nossa qualidade, não perder a nossa essência, mas intensificar mais o trabalho. Porque a gente sabe que alguns anos atrás, você até que jogava, assim, não com um preparo físico assim tão elevado, mas você conseguia jogar. Hoje, você pode ver que em qualquer competição, em qualquer país do mundo, parece que tá bem equivalente, né, às forças, né? Então você não vê jogos hoje, Brasil, como até eu escutei, eu vi algumas reportagens, né? Antigamente jogava Brasil e Paraguai, Brasil e Colômbia. Hoje a torcida da Colômbia falando assim: o Brasil não coloca mais medo em nós colombianos. Entendeu? Então a gente precisa tentar colocar na balança aí, não perder essa origem, não perder essa cultura nossa e de repente intensificar mais o lado da preparação física. E essa coisa da preparação física, não vou dizer que ela vai nivelando os atletas, até porque mesmo as grandes equipes europeias, enfim, elas têm um preparo físico muito bom, mas elas se preocupam também com a qualidade tática do futebol apresentado. Você acha que hoje, até nesse processo que você tem de orientação e de gestão na formação de jogadores oriundos das categorias de base, se torna quase que primordial, tão importante quanto o drible, tão importante, ou às vezes até mais do que a iniciativa de criação de um jogador, é a formação dele física para sustentar um futebol desse? É necessário. Eu acredito que é necessário, sim. Você ter um preparo físico nível, assim, um alto rendimento, para que você possa hoje entender que o futebol vai chegar a um ponto que vai parecer o basquete. Todos atacam e todos defendem. Então, assim, tá mais ou menos por aí, entendeu? Hoje se você pegar... se você tiver 2 meias, por exemplo, vou pegar a época que eu acompanhei, que eu treinei, né, no Corinthians, na época da democracia. Você tinha um Sócrates e você tinha um Zenon. Dois meias que eram muito criativos, decisivos, mas não eram jogadores de marcação. Sim. Hoje, como é que você joga com esses dois jogadores não marcando, não recompondo na parte defensiva? Como é que fica? Como é que ficaria? Né? Então, a gente sabe que as coisas mudaram e a gente precisa também acompanhar essa evolução do futebol. E essa nova safra, eles têm essa dimensão e às vezes até se entregam um pouco mais nisso, porque eu vejo também essa garotada se preocupando muito mais com a academia do que jogar bola na rua de forma, né, entre parênteses, lógico, respeitando demais, até porque eu tenho um orgulho danado de ter jogado muitas vezes bola na rua, mas é aquele futebol irresponsável, aquele futebol que não tem comprometimento, que às vezes falta na essência do futebol brasileiro por conta desta filosofia de priorizar a parte física. O entendimento é para que eles realmente
possam atuar dessa forma, né? Às vezes, mas aquele que é craque, ele acha que ele é craque, que ele, na partida ele vai decidir, que ele quer a bola no pé, e aí os outros que correm por ele. Aí vai depender muito do esquema tático do treinador, se ele optar por fazer essa opção dentro da equipe que ele tem, dentro das condições de atletas que ele tem dentro da equipe, entendeu? Se ele optar por essa função dentro de uma partida, é lógico que vai ter que se recompor com jogadores de outra posição. Quando a gente fala de seleção brasileira, Pepe, as pessoas comentam o seguinte: porque o Brasil, desde 2002, não ganha uma Copa do Mundo, teve a Copa América de 2019, que é alguma coisa, lógico, vivíamos ali um momento pós a eliminação na Rússia, tinha tudo isso, mas era uma safra que, enfim, conseguiu ser campeã de uma competição, talvez não de um alto nível técnico, afinal foi contra o Peru, a gente lembra bem disso. Agora, você acha que é um retrato do que a gente tem hoje no futebol brasileiro, essa situação de não ser mais protagonista, que é o caso da nossa seleção? Por diversas vezes, Luciano, eu conversei com o Vampeta, pela amizade que a gente tem durante anos, e o Vampeta fez uma colocação que nunca mais eu esqueci, que foi a seguinte: e ele participou da última seleção campeã do mundo em 2002. Né? Ele me disse o seguinte, ele falou assim: imagina só, uma seleção, um campeonato que foi muito difícil a conquista do pentacampeonato, e nessa seleção nós tínhamos 5 bolas de ouro. 5 bolas de ouro nessa seleção. E foi muito difícil a gente ganhar essa competição, o pentacampeonato. Hoje, na nossa seleção brasileira, qual bola de ouro nós temos? Hoje eu digo que o Brasil tem bons coadjuvantes. A seleção brasileira hoje é formada por bons coadjuvantes. A gente não tem mais nenhum jogador que é o grande protagonista de clube nenhum. Se a gente pensar até do próprio Vinícius Júnior, ele é muito importante para o Real Madrid. Mas ele não é o principal jogador do Real Madrid. Hoje o Real Madrid tem o Bellingham, tem, enfim, jogadores em todas as posições ali que são tão importantes ou até mais do que o Vinícius Júnior. Os outros, então, o próprio Rodrigo é coadjuvante dentro do Real Madrid. O Neymar, ele é protagonista no time dele. O Neymar não joga há muitos anos. Que ele tem qualidade técnica, todos nós sabemos, isso qualquer pessoa. Mas o Neymar se tornou muito mais um personagem midiático do que efetivamente um jogador de futebol com resultados que possam ser assim dados como algo que a gente venha dizer: poxa, obrigado, parabéns, vem com a gente. Essa incerteza é muito clara. Você não acha que falta um pouco disso também? Porque a gente tinha, por exemplo, né, você citou de 2002, de Rivaldo, de Roberto Carlos, de jogadores... Ronaldinho, Kaká, enfim. Mas você tinha um Cafu, que era protagonista no Milan. Exatamente. Você tinha um Marcos, que era absolutamente protagonista no Palmeiras. Você tinha no banco o Rogério Ceni, que era protagonista no São Paulo. Você tinha o Dida. Você tinha o Dida, que era protagonista tanto no Milan, depois no Corinthians foi protagonista também. E Lúcio, que era protagonista na Alemanha. Juan também, zagueiro importante. Então, assim, você não acha que esta safra talvez tenha sido... e ela gera cada vez mais um empobrecimento do futebol brasileiro, porque as nossas crianças não os têm como ídolos. Os ídolos hoje das crianças, você convive lá com atletas na formação, tenho certeza que poucos devem falar que tem como ídolo um jogador brasileiro, né, hoje. Você não vê. Tanto que, se você perguntar hoje, na maioria, para essas crianças, quando você crescer, aquela perguntinha que a gente sempre faz, quando você crescer, em qual time você quer jogar? Eu quero jogar no Real Madrid. Eu quero jogar no Barcelona. Quer dizer, pularam. Na minha época, eu quero jogar no Corinthians. Eu quero jogar no Flamengo. O Flamengo tem um time de maior torcida. Eu quero jogar no Grêmio. Eu quero jogar... Era assim. Sim. A gente não pensava, vou jogar
No Real Madrid, a gente sempre nós comentávamos isso. Assim, ó, quero jogar no Corinthians, quero jogar no Palmeiras, quero jogar no Santos de Pelé, eu quero jogar no São Paulo. Então, a realidade é outra. Se você perguntar hoje para uma criança, ela vai te responder, com certeza. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, ela vai ficar nesses três times. Agora, me fala uma coisa. Você coordenando categorias de base, né, desde o sub-9 até o sub-20, o que tem reservado para a gente no futuro? Você vê aquela luz no fim do túnel? Eu sempre acredito. E é o trabalho que a gente vem desempenhando no São Caetano. São Caetano, que você conhece muito bem, eu acho que já fazia acho que um bom tempo que o São Caetano não conquistava, né? Então, para nós, agora hoje no futebol de base, em 6 meses, conquistar uma Copa Ouro Sub-20, conquistar os jogos regionais, para nós é muito importante, mesmo porque perante aos órgãos públicos, perante a cidade, perante aos torcedores. De um time que está passando por 2 rebaixamentos seguidos. Isso, né? Isso. Então, assim, nós estamos reestruturando, reorganizando, e é muito mais difícil você reorganizar, reestruturar. Mas o que eu digo é da importância de fazer com que esses garotos acabam acostumando com a conquista, com títulos, para que você possa ter uma conquista maior. Sim. Então, eu vejo como uma preparação para que eles possam se fortalecer dentro de campo e pensarem de forma positiva e realmente desempenhar o objetivo. Lógico que seria, esse ano, com a equipe que nós montamos, seria gratificante ser campeão paulista. Muito difícil, sim, muito difícil, mas não é impossível, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Mas assim, eu acredito. A gente tem que fazer a nossa parte fora, eles têm que fazer a parte deles dentro de campo, e essas conquistas, elas vão dando credibilidade e responsabilidade na carreira deles. Uma evolução muito grande. Pepe, quero agradecer, bate-papo sempre muito bom falar contigo, sempre uma aula para a gente poder evoluir, conhecer um pouquinho do futebol. Eu abri o programa falando da responsabilidade que é você estar à frente das categorias de base, então eu só dedico muita sabedoria, que Deus siga iluminando sua vida, sua cabeça, com muita saúde, porque eu sei que é uma missão, além de formar muito mais do que formar jogadores, vocês estão formando a população brasileira, né? Os futuros, a gente não sabe se serão somente futuros jogadores, mas poderão ser os futuros engenheiros, os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros mecânicos, enfim, é o futuro da população. Então, obrigado mesmo por prestigiar o nosso programa, de vir aqui, e sucesso e muita saúde para você. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. É sempre muito bom nós expormos o nosso trabalho para que a gente possa deixar, o dia que a gente partir, deixar um legado positivo, um legado realmente de conquistas e de exemplos. Show de bola, nosso Pepe Júnior, hoje no bate-papo aqui no programa Hora do Esporte. Acho que fica a mensagem para você, meu amigo, para você, minha amiga, que tem um garoto, uma garota que vai iniciar nas categorias de base, não só do futebol, de qualquer modalidade, de qualquer atividade esportiva, sempre o foco em se tornar cada vez melhor dentro da atividade esportiva, respeitando todos os limites e, acima de tudo, se capacitando para a sequência da vida. Grande abraço para vocês. Semana que vem eu volto com outro bate-papo, assim como hoje, muito interessante, com muito conteúdo. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Brasil.